Meu nome é Kenji Tanaka, 45 anos. Sou o diretor do prestigiado Colégio Seizo, na área de Shibuya, Tóquio. Dediquei 20 anos ao sistema educacional japonês. Sempre acreditei que éramos o número 1 da Ásia. Nossas crianças acordam às 4 da manhã, têm aulas de reforço, o SETA, até às 22 horas e refazem milhares de exames para entrar nas melhores universidades. Tivemos orgulho quando os alunos japoneses alcançaram as pontuações mais altas no PISA por 3 vezes consecutivas. Orgulhamo-nos da disciplina quase militar de nossos jovens. Orgulhamo-nos de o Japão ter se tornado uma nação desenvolvida em apenas uma geração. Mas toda vez que eu passava pela enfermaria da escola, via alunos inconscientes devido ao estresse. Toda vez que eu lia notícias sobre adolescentes que cometiam suicídio por não passarem em um exame, eu dizia a mim mesmo que este era o preço do sucesso. Nunca duvidei de que nosso sistema pudesse estar errado até este ano. O Ministério da Educação do Japão ordenou que 300 das nossas escolas de elite enviassem comitivas de professores para uma semana de observação no Brasil. Eu ri por dentro ao ler a ordem. O Brasil, um país que eu só conhecia por futebol, samba e caipirinhas. Um país onde as crianças ainda cantavam o hino nacional todas as manhãs, como na Idade da Pedra. Um país onde os professores ganhavam pouco, mas sorriam todos os dias. O que teríamos a aprender lá? Embarquei no avião sentindo que estava sendo enviado para um castigo. Nossa delegação de 300 pessoas, vestindo ternos idênticos, sentou-se em fileiras ordenadas como um exército. Durante o voo, abri o dossiê fornecido pelo Ministério. A primeira página, em letras garrafais, dizia: Projeto de intercâmbio educacional com o Brasil, aprendendo o equilíbrio e a alegria na educação. Eu zombei baixinho. Felicidade? Neste mundo competitivo, a felicidade é um luxo. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 17 horas. Desci do avião sonolento e irritado. O ar estava tão quente e úmido que meu terno ficou encharcado de suor em 3 minutos. Uma placa de boas-vindas estava escrita em japonês: Bem-vindos à República do Japão. Fiquei levemente surpreso, mas presumi que eles preparavam isso para todas as nações. O que me fez parar foi o som. O hino nacional brasileiro começou a ressoar por todo o aeroporto. Milhares de passageiros pararam. Os funcionários do aeroporto largaram as malas, fizeram um gesto de reverência com as mãos no peito. Até o motorista do carrinho de bagagens parou o veículo e se virou para a bandeira. Todos cantavam juntos, em alto e bom som, vibrando os vidros. Fiquei ali paralisado. Meus 300 colegas ficaram tensos, como estrangeiros. Tínhamos esquecido como era cantar o hino nacional juntos. No Japão, nossas crianças cantavam o hino pela manhã como se fosse um funeral. Ninguém sorria, ninguém olhava nos olhos um do outro. Mas ali, vi sorrisos no rosto de todos. Vi estudantes uniformizados de pé, mas com os olhos brilhando. Vi um senhor que vendia café levantar a mão e cantar com toda a voz. O hino terminou. As pessoas aplaudiram suavemente e voltaram a andar, como se nada tivesse acontecido. Senti como se tivesse levado um tapa na cara pela coisa mais simples do mundo. No caminho para o hotel, peguei meu celular para ver as notícias do Japão. A primeira manchete que apareceu foi: estudante da 12ª série em Shibuya comete suicídio após nota abaixo do esperado. Desliguei o telefone imediatamente. Meu coração estava pesado de uma forma que eu não conseguia explicar. Eu não sabia que os próximos 7 dias iriam me mudar para sempre e que aquela música nacional que eu considerava ultrapassada se tornaria a melodia que me faria chorar mais intensamente na vida. O ônibus de recepção nos levou para fora de Guarulhos às 7 horas. Olhei pela janela. São Paulo de manhã era mais caótica do que eu imaginava. Engarrafamentos intermináveis. Motocicletas serpenteavam entre os carros como peixes nadando contra a corrente. Os outdoors estavam cheios de anúncios vibrantes e fotos coloridas. Suspirei e me virei para o vice-diretor Sato. Viu só, vice, como um país com um trânsito desses pode ensinar disciplina aos seus jovens? O vice-diretor Sato acenou, concordando. Eu chequei. As escolas públicas aqui têm 4 meses de férias por ano. Não é demais? O ônibus entrou em uma rua estreita
que passava por uma feira matinal cheia do cheiro de temperos fortes e gritos de pechincha. Eu enruguei o nariz sem querer. Que cheiro forte, eu disse. Sato riu levemente. Os jovens brasileiros devem estar acostumados a isso desde pequenos. Totalmente diferente dos nossos alunos. Chegamos a uma escola de ensino médio no interior de São Paulo, na região de São Vicente, antes das 8h30. A placa na frente dizia: Escola Estadual Santos Dumont. Era um prédio simples de tijolos azuis, sem 40 câmeras de segurança como as nossas. O gramado parecia irregular, com marcas de pneus de bicicletas que as crianças usavam para brincar. Sacudia a cabeça internamente. O que uma escola assim teria a oferecer? Mas assim que o ônibus parou, meus olhos se arregalaram. Quase 3.000 alunos, meninos e meninas, estavam em fila, perfeitamente organizados em frente ao pátio. Todos vestiam camisas brancas e limpas e calças azul marinho. Eu vi meninas com cabelos longos presos com elásticos pretos e meninos com cortes curtos, mas todos com rostos alegres e sorridentes. Ninguém estava mexendo no celular, ninguém falava alto. Todos estavam parados, olhando para o mastro da bandeira. O diretor da escola, um homem alto, de pele morena, na casa dos 50, sorriu abertamente, mostrando dentes brancos. Ele caminhou até mim, fez uma leve reverência de cabeça e disse em inglês claro: Olá, diretor Tanaka, bem-vindo à nossa escola. Eu respondi com uma leve mesura por educação, mas ainda me sentindo estranho. Por que eles eram tão amigáveis? Às 8h em ponto, o toque de tambor soou. Todos os alunos levantaram as mãos e as colocaram no peito simultaneamente. O hino nacional brasileiro ressoou novamente. Desta vez, eu estava no meio dos 3.000 estudantes. O som do canto das crianças era tão poderoso que me senti abraçado. Vi um garoto cantando tão alto e claramente que lágrimas escorriam pelo seu rosto. Vi uma garota levantando a mão para a bandeira com a mais profunda reverência. Vi professores atrás dos alunos tocando suavemente seus ombros, no ritmo da música. A música terminou. Todos bateram palmas suavemente 3 vezes e, em uníssono, gritaram: Brasil, pátria amada. Eu me arrepiei. O diretor se virou e sorriu para mim. Nossos jovens cantam o hino de manhã e de tarde, todos os dias, nunca falha. Perguntei automaticamente: e eles não se cansam? O diretor riu baixinho. Eles se orgulham, senhor. Essa música faz com que saibam que são brasileiros. Eu não entendi a resposta naquele momento. Em seguida, os alunos começaram as atividades no pátio. Um menino subiu e conduziu uma oração, de forma clara e alta. Toda a escola rezou junto, em um som tão alto que parecia um coro de concerto. O vice-diretor Sato sussurrou no meu ouvido: Os brasileiros realmente oram todos os dias antes das aulas? Eu assenti, mas comecei a sentir algo inexplicável. Em seguida, o diretor nos guiou pela escola. As salas de aula não tinham ar-condicionado. Ventiladores de teto giravam lentamente. As mesas e cadeiras de madeira eram velhas, algumas riscadas. O quadro negro usava giz de verdade, não smartboards. Sorri com desdém internamente. Como uma escola assim poderia competir com o nosso sistema? Mas o que me fez parar foi a cena na sala de aula do ensino fundamental. Um professor estava ensinando língua portuguesa, mas todos os alunos levantavam as mãos para responder às perguntas com entusiasmo. Um garoto se levantou e recitou um trecho de um poema famoso, com emoção plena. O resto da turma aplaudiu calorosamente o amigo. O professor não ralhava, não batia, nem ameaçava com notas baixas, mas todos os alunos estavam tão concentrados que me senti atraído. Durante o intervalo, os alunos vieram correndo até nós com sorrisos. Uma menina fez uma mesura e falou em inglês com sotaque brasileiro. Olá, vocês são do Japão, não são? Eu amo J-pop. Outro garoto levantou a mão e disse em japonês que havia aprendido. Konnichiwa, sensei. Fiquei tão chocado que mal conseguia falar. Alunos de uma escola pública no interior de São Paulo falavam japonês? Virei-me para o diretor e perguntei: As crianças aqui têm muitas aulas particulares? O diretor sorriu amplamente. Nossos alunos têm algumas aulas extras, mas não até às 2h ou 3h da manhã como no Japão. Acreditamos que as crianças precisam de tempo para dormir, para brincar e para passar com a família. Eu ri por dentro.
É por isso que as crianças brasileiras jamais poderão competir com as nossas. Mas, enquanto voltava de ônibus para o hotel, a imagem dos 3.000 alunos cantando o hino nacional juntos persistia na minha mente. Peguei o celular e olhei as fotos que havia tirado. Em todas elas, as crianças estavam sorrindo. Sorrisos verdadeiros, do coração, não o sorriso forçado que eu via nas formaturas japonesas. Naquela noite, não consegui dormir. Pela primeira vez em 20 anos, comecei a suspeitar que tudo em que eu acreditava poderia estar errado. No terceiro dia da viagem, fomos a uma escola de ensino médio famosa na capital, em São Paulo. O nome era Colégio Integrado Bandeira. Eu tinha lido nos documentos do Ministério que era a escola pública número 1 do Brasil. Eu ri sarcasticamente. A número 1 do governo, mas provavelmente não se compara às nossas escolas privadas de Shibuya. O ônibus parou na frente do portão às 7h30. A primeira coisa que vi foram milhares de alunos em fila em frente ao mastro da bandeira, novamente. O hino nacional brasileiro começou a tocar mais uma vez. Mas desta vez, não fiquei tenso como nos 2 primeiros dias. Sem querer, levantei a mão e a coloquei no peito junto com as crianças. O som era tão poderoso que meu peito vibrou. 10.000 crianças cantavam juntas, como uma onda gigantesca. Vi professores atrás, com as mãos cruzadas no peito. Vi um garoto com lágrimas escorrendo, mas que continuava cantando até o fim. A música terminou. Todos gritaram em uníssono: "Nossa pátria Brasil, que prospere e viva para sempre." E bateram palmas 3 vezes. O som foi ensurdecedor. E eu me arrepiei repetidamente. A diretora do Colégio Bandeira era uma mulher alta, na casa dos 50 anos, vestindo um elegante blazer. Ela nos cumprimentou com uma mesura e disse em inglês claro: "Bem-vindos, professores do Japão. Nossa escola tem a honra de recebê-los." Eu respondi, mas internamente ainda pensava que ela falava bem porque era uma escola famosa. Ela nos guiou pela escola. A biblioteca era tão grande que fiquei de boca aberta. Livros iam do chão ao teto. Os alunos liam em silêncio. Havia um canto de quadrinhos, um canto de histórias infantis, um canto de livros em línguas estrangeiras. Um aluno me cumprimentou em japonês: "Sensei, qual livro o senhor gosta de ler?" Eu respondi automaticamente: "Gosto de livros de história." O garoto sorriu amplamente e correu para me trazer um livro sobre a história do Japão. Fiquei chocado demais para falar. Crianças brasileiras liam sobre a história japonesa? Em seguida, visitamos uma aula de física do ensino médio. O professor era um jovem na casa dos 30 anos, vestindo uma camisa azul clara. Ele não estava na frente da sala explicando fórmulas longas, mas sim deixando os alunos trabalharem em grupos em um projeto de foguete de garrafa d'água. As crianças riam e gritavam, conversando umas com as outras, mas o professor não brigava. Ele sorria e ia ajudar cada grupo. Vi uma menina cujo foguete voou quase até o teto. Todos aplaudiram e gritaram de alegria. O professor fez um sinal de positivo e disse: "Excelente, este grupo venceu." Ninguém se importava com as notas dos exames, mas todos estavam tão felizes que senti como se meu rosto estivesse sendo aquecido pelo sol. Durante o almoço, fomos convidados a comer com os alunos. A mesa longa estava cheia de comida brasileira. As crianças nos serviram arroz e feijoada. Um garoto levantou a mão e disse: "Sensei, experimente nossa coxinha. É crocante e deliciosa." Eu provei o primeiro pedaço. Todos riram e aplaudiram. O vice-diretor Sato sussurrou: "As crianças brasileiras sorriem muito, não é?" Assenti, mas comecei a sentir que havia algo errado comigo. Naquela tarde, houve uma atividade especial. A escola organizou um intercâmbio cultural. Os alunos brasileiros subiram ao palco e dançaram samba. A música alegre ressoou e meninos e meninas dançaram em um grande círculo. Vi garotos altos dançando graciosamente e garotas pequenas sorrindo até os olhos ficarem apertados. Então, as crianças vieram nos puxar. "Sensei, venha dançar com a gente." Eu não pude recusar. Fui arrastado para o círculo. Minha mão esquerda segurava a mão de um menino e a direita a de uma menina. A música começou. Todos davam passos juntos. Eu tropecei várias vezes. As crianças riram e me seguraram.
Ninguém estava zombando. Todos sorriam para mim. Senti meu coração derreter. À noite, voltando para o hotel, Sato falou baixinho: diretor, acabei de perceber. Nossos alunos nunca sorriem assim. Fiquei em silêncio. Minha cabeça estava cheia de imagens. 10.000 crianças cantando o hino, crianças rindo na aula de física, crianças me puxando para dançar samba. Naquela noite, abri o computador e pesquisei sobre o Colégio Bandeira. Descobri que a escola enviava mais de 90% dos alunos para as melhores universidades brasileiras todos os anos. Descobri que os alunos dali haviam vencido competições internacionais de robótica 3 vezes. Descobri que as crianças falavam inglês muito mais fluentemente do que eu pensava. Fechei o computador e fiquei olhando para o teto por um longo tempo. Comecei a sentir medo. Medo de que tudo em que eu acreditara por 20 anos estivesse prestes a desmoronar bem na minha frente. E eu ainda não sabia que o dia seguinte seria o dia em que eu e meus 300 professores japoneses choraríamos mais intensamente. No 4º dia, viajamos para uma verdadeira escola rural. O nome era Escola Sítio da Alegria, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Eu estava preparado para ver escolas dilapidadas, crianças magras e professores de chinelos. O ônibus virou em uma estrada de terra batida, levantando tanta poeira que tive que fechar a janela. Ao chegarmos, reforcei minha suposição. O prédio da escola era de madeira, de 2 andares com telhado de zinco velho. O campo era de terra, com apenas traves de futebol feitas de bambu. A escola tinha apenas pouco mais de 300 alunos no total. Sato sussurrou: esta é a verdadeira escola brasileira. Eu assenti. Não precisava dizer mais nada. Mas assim que desci do ônibus, a cena me paralisou novamente. Todos os alunos estavam parados em fila em frente ao mastro. Seus uniformes estavam desbotados. Alguns sapatos estavam gastos, mas todos levantaram as mãos e saudaram juntos. Olá, professores do Japão. A voz era tão alta que os pássaros fugiram das árvores. O diretor da escola era um senhor magro, na casa dos 60 anos, mas com olhos brilhantes. Ele nos cumprimentou com uma mesura e disse em inglês devagar: bem-vindos. Nossa escola é pequena, mas nosso coração é grande. Eu sorri forçadamente, pensando: coração grande não vai ajudar as crianças a entrar na universidade. Às 8h em ponto, o hino nacional brasileiro tocou novamente. Desta vez, não havia bons alto-falantes, apenas um sistema de som antigo e com ruído. Mas os 300 alunos cantaram tão alto que abafaram o som do equipamento. Vi um garotinho na ponta dos pés para ver a bandeira melhor. Vi uma menina com cabelo curto cantando até chorar. Vi professores atrás deles, colocando a mão suavemente no ombro das crianças, no ritmo da música. O hino terminou. As crianças gritaram em uníssono: eu prometo lealdade à nação, à comunidade e ao amor. E fizeram uma mesura juntos. Fiquei parado até Sato tocar meu braço. Em seguida, o diretor nos levou para as salas de aula. A sala do ensino fundamental tinha 40 alunos sentados no chão de madeira. Não havia mesas ou cadeiras de metal como nas nossas escolas, mas todos estavam sentados eretos e concentrados. O professor ensinava ciências com equipamentos feitos à mão. Usando garrafas plásticas, faziam foguetes de ar comprimido. Os olhos de todas as crianças brilhavam quando o foguete subia para o céu. O professor não dizia a fórmula, mas perguntava: por que ele voou? As crianças levantavam as mãos para responder, algumas errando, outras acertando. Mas o professor sorria e dizia: errar não faz mal, tente de novo, meu filho. Comecei a me sentir estranho. No Japão, se uma criança errava, o professor ralhava imediatamente. À tarde, houve uma atividade especial que quase me derrubou. As crianças organizaram uma feira de ciências comunitária. Os alunos do ensino fundamental construíram robôs a partir de lixo reciclado. Um garoto usou placas de circuito antigas de uma máquina de lavar para fazer um robô que andava. Outro usou garrafas d'água para fazer um filtro de água potável. Perguntei a um garotinho: onde você teve aulas particulares para ser tão inteligente? Ele riu e respondeu: não fiz aulas particulares, senhor. Aprendi com os alunos mais velhos e tentei fazer sozinho. Virei-me para o diretor: quantos alunos desta escola entram na universidade? O diretor sorriu amplamente:
No ano passado, 18 de 20. Os restantes foram para escolas técnicas, mas todos conseguiram emprego. Fiquei de boca aberta. Uma escola rural de apenas 300 alunos enviava 90% para a universidade? À noite, antes de partirmos, as crianças se reuniram ao nosso redor. Uma menina me entregou uma flor. Era uma margarida amarela que eles próprios cultivavam ao lado da escola. Ela disse suavemente: "Eu queria que o senhor levasse para plantar no Japão, sensei. Ela vai lembrá-lo de que os brasileiros não perdem para ninguém." Peguei a flor com as mãos trêmulas. Sato sussurrou: "Diretor, estou começando a ter medo. Medo de que estejamos perdendo para essas crianças." Naquela noite, sentei-me no meu quarto de hotel e olhei a foto das crianças da Escola Sítio da Alegria cantando o hino. Crianças com roupas desbotadas e sapatos gastos, mas com olhos brilhantes. Abri o YouTube e procurei por clipes de competições de ciência brasileiras. Encontrei um clipe de um aluno brasileiro que havia vencido a Olimpíada de Física no ano passado. Aquele aluno era de uma escola rural, como a que visitamos hoje. Fechei o computador e segurei minha cabeça. Pela primeira vez na vida, senti minhas crenças serem violentamente abaladas. E eu ainda não sabia que o dia seguinte seria muito mais difícil. No quinto dia, fomos a uma famosa escola particular em São Paulo, o Colégio Alfa. Finalmente, pensei aliviado. Finalmente veria uma escola de verdade. O prédio era alto, de 4 andares, pintado de bege. O gramado era verde e impecável, com um campo de futebol de grama sintética. Todas as salas tinham ar-condicionado. Virei-me e sorri para Sato. Esta sim é uma escola à nossa altura. Mas, ao entrar, senti algo estranho. O ar-condicionado estava gelado, mas me senti sufocado. Os alunos vestiam camisas brancas e calças cinzas, com gravatas vermelhas. Todos nos cumprimentaram educadamente, mas eu não vi os sorrisos amplos dos 3 dias anteriores. Os olhos das crianças eram sérios demais, como os alunos japoneses que eu conhecia. Às 8h em ponto, o hino nacional brasileiro tocou. 5.000 alunos ficaram em posição de sentido, perfeitamente alinhados. Mas desta vez, não me arrepiei. Todos estavam parados como robôs. Nenhuma criança chorou. Ninguém sorriu. A música terminou. Eles bateram palmas 3 vezes em uníssono e se dispersaram em silêncio absoluto. Senti como se tivesse voltado para o meu colégio Seizo, em Shibuya. O diretor da escola era um padre católico brasileiro, na casa dos 60 anos. Ele nos cumprimentou e disse em inglês britânico: "Welcome, distinguished guests from Korea. We are honored." Eu respondi, mas pensei: finalmente, alguém que fala inglês padrão. Ele nos levou para ver as salas de aula, ensino médio, aula de matemática. O professor usava um smartboard e falava apenas em inglês. Todos os alunos anotavam freneticamente. O professor fazia perguntas difíceis de nível olímpico e os alunos levantavam a mão imediatamente, com respostas perfeitamente corretas. Assenti, admirado. Estes, sim, são alunos prontos para competir com o mundo. Mas durante a aula, observei um garoto sentado, de cabeça baixa, com as mãos levemente tremendo. O professor chamou seu nome. Ele se levantou, tenso, e errou a resposta. O professor disse suavemente, mas de forma audível. Errou de novo. Volte e pratique mais. O garoto sentou-se, vermelho de vergonha. Vi lágrimas nos seus olhos. Eu estava muito familiarizado com esta cena. Era a cena de todas as minhas aulas no Japão. Durante o almoço, fomos convidados a comer no refeitório da escola. Comida francesa, bife, sopa creme. Alguns alunos comiam em silêncio. Outros checavam secretamente seus celulares em busca de notas de exames. Perguntei a um aluno na mesa ao lado: "Você gosta de estudar aqui?" Ele sorriu forçadamente. "Gosto, senhor, mas é cansativo, mas tenho que aguentar." Perguntei mais: "Se pudesse escolher, que tipo de escola você gostaria?" O garoto hesitou por um momento e respondeu suavemente: "Gostaria de estudar em uma escola onde a gente canta o hino nacional e é feliz." Eu engoli em seco. Esta resposta veio de um aluno de uma escola privada de elite. Naquela tarde, houve um evento especial, um debate em inglês entre o Colégio Alfa e a Escola Rural Sítio da Alegria que visitamos ontem. Pensei, o campo vai perder feio.
Mas quando o debate começou, meus olhos se arregalaram. Os alunos do Sítio da Alegria vestiam uniformes desbotados, mas estavam eretos e confiantes. Falavam inglês com sotaque brasileiro, mas com clareza e poder. O tema era: a competição tira o melhor das pessoas. Os alunos do Colégio Alfa argumentaram ferozmente, mas o aluno rural respondeu com uma frase curta, que silenciou a sala. A competição nos faz esquecer como sorrir. Isso é realmente o melhor? Os juízes aplaudiram o aluno rural mais alto do que o Colégio Alfa. Os alunos do Alfa ficaram parados, alguns com a cabeça baixa. À noite, antes de partirmos, o padre diretor me chamou para uma conversa particular. Ele disse baixinho: "Diretor Tanaka, nossa escola produziu os melhores alunos por muito tempo, mas este ano já tivemos 2 suicídios. Não sei mais se estou fazendo a coisa certa ou errada." Fiquei imóvel. Suas palavras me atingiram como uma facada. No caminho de volta, peguei o telefone para ver as notícias do Japão. Últimas notícias. Estudante da do zero a série em Shibuya comete suicídio após nota abaixo da meta. Desliguei o telefone e olhei pela janela. São Paulo acendia suas luzes noturnas. A luz alaranjada era fraca, mas eu sentia que estava mais quente do que nunca. Comecei a entender que o que eu pensava ser atrasado poderia ser o que havíamos perdido há muito tempo. E amanhã seria o dia que eu mais temia. No 6º dia, voltamos para a Escola Estadual Santos Dumont. O Ministério da Educação brasileiro organizou um grande evento chamado Dia da Cultura da Felicidade, para que os 300 professores japoneses passassem o dia com os 3.000 alunos brasileiros. Acordei às 5 horas, com o coração batendo forte sem motivo. O vice-diretor Sato perguntou durante o café da manhã: "Diretor, algo de especial hoje? O senhor parece animado." Não consegui responder. Eu apenas senti que este dia não seria o mesmo. Chegamos à escola às 8 horas. Os alunos brasileiros nos receberam com faixas de tecido feitas à mão que diziam: "Bem-vindos, professores japoneses, que também são nossos professores." Li a frase e quase chorei sem perceber. A primeira atividade foi a Feira do Conhecimento. Os alunos montaram estandes para ensinar suas habilidades aos professores japoneses. Havia um estande ensinando a fazer brigadeiro, outro ensinando a dançar forró, outro ensinando a empinar pipa. Passei por um estande. Um aluno estava ensinando uma professora japonesa a amarrar a linha da pipa. Ele disse devagar em inglês: "If the kite flies high, it means your heart is free." Se a pipa voa alto, significa que seu coração está livre. A professora japonesa sorriu até chorar. A próxima atividade foram os jogos folclóricos. Alunos brasileiros se juntaram aos professores japoneses para jogar cabo de guerra. Fui puxado para uma equipe por um garoto pequeno, mas forte. Quando o apito soou, o garoto gritou: 1, 2, 3, Brasil-Japão. Todos puxamos juntos. Nossa equipe venceu. O garoto veio e me abraçou forte. Eu o abracei de volta sem perceber. À tarde, havia um grande palco no gramado. Os alunos brasileiros apresentaram música folclórica. Uma orquestra de percussão do ensino fundamental tocou uma melodia de maracatu tão linda que me arrepiei. Em seguida, um grupo de capoeira do ensino médio dançou alegremente. Muitos professores japoneses começaram a se mover no ritmo, sem querer. Então, veio um momento que ninguém esperava. O diretor brasileiro subiu ao palco e pegou o microfone. Ele disse: "Hoje, queremos que os professores japoneses vejam que as crianças brasileiras não estudam apenas para exames, mas estudam para se entenderem e amarem seu país." Em seguida, os 3.000 alunos lentamente subiram ao palco. Ninguém ordenou, ninguém forçou. Todos ficaram em pé, formando um grande coração humano no centro do campo. E então, a melodia do hino nacional brasileiro começou a tocar novamente. Mas desta vez, não veio dos alto-falantes. Era o canto à capela dos 3.000 alunos. Não havia instrumentos, apenas as vozes puras das crianças ecoando no céu. Fiquei ali, 300 professores japoneses enfileirados como um exército prestes a ser derrotado. A voz das crianças subiu, verso por verso. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Vi o professor Sato ao meu lado tremendo.
Vi o vice-diretor cobrir a boca. Vi uma jovem professora cair no chão. De um povo heróico, o brado retumbante. As vozes das crianças ficavam mais altas. Senti como se uma onda gigante tivesse atingido meu peito. Levantei a mão para cobrir minha própria boca, mas foi tarde demais. As lágrimas escorreram, sem som. As crianças continuaram cantando. Se em teu formoso céu, risonho e límpido. Neste ponto, quase todos os professores japoneses estavam chorando. Alguns se abraçavam, outros faziam mesuras para as crianças brasileiras à distância. A imagem do cruzeiro resplandece. Eu caí de joelhos no gramado. Chorei incontrolavelmente, meu corpo tremendo. Chorei ao pensar nos alunos japoneses que haviam se matado. Chorei ao pensar em mim mesmo, que sempre acreditei que a felicidade era um luxo. Chorei por causa deste mesmo hino nacional, que em nosso país as crianças temiam, mas que aqui elas amavam de coração. O hino terminou. Os 3.000 alunos fizeram uma mesura para nós e gritaram em voz alta: obrigado por amar as crianças brasileiras como seus próprios filhos. Chorei até perder o fôlego. Sato segurou meu ombro. Os 300 professores japoneses choraram no meio do pátio da escola brasileira. Ninguém conseguiu falar por um longo tempo. Naquela noite, o diretor brasileiro se aproximou de mim. Ele falou baixinho: diretor Tanaka, não queríamos vencer. Queríamos apenas que o senhor visse que toda criança nasceu para ser feliz e não para competir até a morte. Abaixei a cabeça e disse, pela primeira vez, nós perdemos. Perdemos para o coração das crianças brasileiras desde o primeiro verso do hino nacional. Naquela noite, escrevi um e-mail para o Ministério da Educação do Japão. O título dizia: reconsideração urgente. O sistema educacional japonês está matando nossos filhos. Eu não sabia o quanto aquele e-mail mudaria, mas eu sabia de uma coisa: amanhã seria o dia em que eu teria que me levantar e dizer a verdade a todos, mesmo que isso me custasse tudo. O 7º dia, o último da viagem, o Ministério Brasileiro organizou um evento de encerramento chamado Dia da Amizade Brasil-Japão, no grande auditório da Universidade de São Paulo. 300 professores japoneses e representantes de todas as escolas brasileiras que visitamos, totalizando quase 5.000 pessoas. Acordei às 3 horas da manhã. Passei a noite inteira escrevendo meu discurso. Eu escrevia e apagava, apagava e escrevia de novo, porque toda vez que eu escrevia as palavras perdemos ou erramos, minhas mãos tremiam. 25 anos acreditando que nosso sistema era superior. Hoje, eu teria que subir ao palco e dizer a todos que estávamos errados o tempo todo. Às 9 horas da manhã, o auditório estava lotado. As bandeiras do Japão e do Brasil foram hasteadas lado a lado. Os alunos brasileiros vestiam seus uniformes brancos e limpos. Todos os professores japoneses vestiam seus ternos, mas ninguém conseguia sorrir como no primeiro dia. A cerimônia começou com os hinos dos dois países. O hino japonês tocou primeiro. Fiquei em posição de sentido, mão na testa, mas as vozes dos professores japoneses estavam muito fracas. Muitos choravam desde o primeiro verso. Em seguida, o hino nacional brasileiro. 5.000 alunos brasileiros cantaram juntos novamente. Desta vez, o som era tão alto que o telhado do auditório vibrou. Fechei os olhos. A imagem do aluno cometendo suicídio no Japão piscava repetidamente na minha cabeça. Chorei em silêncio sob a melodia. Após os hinos, o vice-ministro da Educação do Brasil subiu para dar o discurso de abertura. Ele falou com uma voz suave: hoje não estamos aqui para competir. Queremos apenas que nossos amigos japoneses vejam que a felicidade e o sucesso podem caminhar juntos. Então chegou a minha vez de subir ao palco. Minhas pernas tremiam tanto que quase caí. O microfone guinchou por causa do suor nas minhas mãos. Olhei para baixo, 300 professores japoneses estavam sentados em fila, chorando sem parar. Os alunos brasileiros sorriam, me encorajando. Respirei fundo e comecei a falar com a voz embargada. Olá, sou Kenji Tanaka, diretor do Colégio Seizō Shibuya, Tóquio. Uma semana atrás, vim para cá com arrogância. Eu acreditava que os alunos japoneses eram os melhores do mundo. Eu acreditava que nosso sistema era impecável. Eu pensei que as crianças brasileiras eram atrasadas porque não sabiam competir. Eu costumava rir
do fato de que as crianças brasileiras cantavam o hino nacional todos os dias. Eu pensava que era antiquado e uma perda de tempo. Mas, nesta semana, as crianças brasileiras nos deram um tapa na cara com sorrisos, um tapa na cara com gentileza, um tapa na cara com um hino nacional cantado do coração. Vi crianças rurais sem ar-condicionado rindo mais alto do que as crianças de Shibuya, que tinham tudo. Vi crianças sem juku construindo robôs que venceram competições mundiais. Vi crianças que estudavam 6 horas por dia, amando seu país, mais do que nossos alunos que estudavam 16 horas. E o mais importante, vi crianças brasileiras cantarem o hino nacional e serem felizes, enquanto as crianças japonesas cantam o hino nacional e têm medo. Hoje, confesso diante de todos, o Japão perdeu. Perdemos para o Brasil. Perdemos para o coração das crianças brasileiras. Perdemos para um sistema que permite que as crianças sejam realmente crianças. Não perdemos em notas de exames, perdemos em humanidade. Peço perdão a todos os alunos japoneses que ensinei. Perdão por ter dito a eles que a felicidade não importava. Perdão por ter acreditado que o suicídio era o preço do sucesso. Parei de falar. As lágrimas escorriam tanto que eu mal conseguia ver. Levantei a mão e fiz uma mesura profunda para as crianças brasileiras à minha frente. O auditório ficou em silêncio por 2 segundos. Então, uma salva de palmas estrondosa abalou as paredes. As crianças brasileiras se levantaram e aplaudiram os professores japoneses que admitiram o erro. Todos os professores japoneses se levantaram, chorando. Sato correu para o palco e me abraçou forte. Nossos 300 choraram juntos, como crianças que acabaram de perder tudo. Mas naquela perda, senti que havia recuperado algo. Em seguida, o vice-ministro brasileiro subiu ao palco. Ele me abraçou suavemente e disse ao microfone: "Diretor Tanaka, o Brasil não venceu o Japão. Apenas estendemos a mão e estamos felizes que o senhor assegurou." Então, ele se virou e ordenou: "Cantem o hino nacional para os professores japoneses mais uma vez." As 5.000 crianças cantaram o hino nacional brasileiro novamente, mas desta vez os 300 professores japoneses cantaram junto. Cantamos com sotaque japonês. Erramos algumas partes, mas cantamos com lágrimas e com todo o coração. Quando a música terminou, ninguém aplaudiu. Todos ficaram em silêncio, abraçados por um longo tempo. Eu soube que aquele era o dia em que meu sistema educacional japonês morreu e o dia em que eu, como ser humano, renasci. Naquela noite, escrevi minha carta de demissão para o Conselho Escolar, juntamente com uma proposta para reformar o sistema educacional japonês, usando o Brasil como modelo. Eu não sabia se seria demitido ou convidado a ser ministro. Mas eu sabia de uma coisa: não permitiria que mais nenhum aluno japonês morresse por causa de notas de exames. E toda vez que eu ouvisse o hino nacional brasileiro de agora em diante, eu faria uma mesura e choraria, porque era a música que havia salvado minha vida. 2 meses após voltar ao Japão, fui chamado para me reunir com o comitê do Ministério da Educação em Tóquio. Todos esperavam que eu fosse interrogado ou punido, porque meu discurso havia se espalhado pelo mundo online. O clipe do diretor japonês chorando e admitindo a derrota para as crianças brasileiras teve mais de 200 milhões de visualizações em uma semana. Entrei na sala de reuniões. Fiz uma mesura automaticamente. O ministro da Educação se levantou e tocou meu ombro suavemente. "Diretor Tanaka, o senhor finalmente acordou o Japão." Fiquei confuso. Em vez de me punir, ele me entregou um documento. "Estabelecemos a Comissão Nacional de Reforma da Educação e queremos que o senhor seja o presidente." Fiquei parado por um longo tempo. Abaixei a cabeça. "Peço apenas uma coisa, senhor. Deixe-me levar 5.000 alunos japoneses ao Brasil novamente. Desta vez, não para uma visita de observação, mas para aprender a ser humano com as crianças brasileiras." O ministro assentiu. Aprovado. 3 meses depois, na primavera, 5 aviões transportando 5.000 alunos japoneses do ensino médio pousaram em Guarulhos. 50.000 crianças brasileiras esperavam para recebê-los no Campo de Marte. As bandeiras do Japão e do Brasil foram hasteadas lado a lado. Às 8h em ponto, o hino nacional brasileiro começou a tocar. Os 5.000 alunos japoneses ficaram em posição de sentido. Desta vez, ninguém estava com medo.
Todos levantaram a mão e fizeram a mesura junto com as crianças brasileiras e cantaram o hino brasileiro juntos pela primeira vez. Eu estava no meio, chorei novamente, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Uma aluna japonesa veio correndo até mim. Ela estava vestindo a camisa de uniforme brasileiro que um aluno havia lhe emprestado. Ela disse em português com sotaque japonês: Sensei, eu entendi por que as crianças brasileiras sorriem todos os dias. Abracei-a forte e sussurrei: porque eles nunca esqueceram que nasceram para ser felizes, não para vencer. Naquele dia não tivemos grandes cerimônias. Crianças das duas nações apenas sentaram em círculo sob uma grande figueira, cantando os hinos umas das outras, revezando, comendo jimbape com feijoada, rindo juntas, chorando juntas. Olhei ao redor. Vi os alunos japoneses que costumavam ter rostos pálidos por causa do estudo intenso, começando a ter cor. Vi as crianças brasileiras, que eram consideradas atrasadas, ensinando os japoneses a cantar o hino japonês com sotaque brasileiro. Levantei a mão e fiz uma mesura suave para o céu. Sussurrei para mim mesmo: obrigado, Brasil, por me ensinar que a grandeza de uma nação não é medida por notas de exames, mas pelo sorriso da última criança. Finalmente, entendi que a felicidade não é a recompensa após a vitória, mas o combustível que nos permite vencer de verdade. E naquele dia, aos 45 anos, eu havia me formado na matéria mais importante da minha vida, com o professor mais jovem do mundo, uma criança brasileira. 3 anos depois. Estou parado no pátio do antigo Colégio Seizô, mas tudo mudou. O muro da escola ainda é de ferro cinza, mas agora há fileiras de margaridas plantadas em ambos os lados. Os alunos ainda vestem camisas brancas e calças escuras, mas ninguém mais usa mangas compridas para esconder cicatrizes. Às 8 horas, o sino toca. Todos os alunos correm para o pátio. Ninguém reclama por ter que cantar o hino nacional todos os dias, porque o hino que ressoa hoje não é apenas o japonês. Todos ficam em posição de sentido e cantam o hino japonês por um verso, param, continuam com o hino brasileiro por um verso e terminam com uma canção de união que as crianças brasileiras ensinaram. Os alunos japoneses cantam as canções brasileiras. As crianças brasileiras que vieram para o intercâmbio cantam as canções japonesas. Todos cantam juntos até o pátio vibrar. Após a música, as crianças não se dispersam imediatamente. Elas gritam em uníssono: nascemos para ser felizes e fazer os outros felizes. Esta frase se tornou o novo juramento da nossa escola. As salas de aula mudaram. Não há mais aulas de reforço após as aulas. Elas foram substituídas por clubes da felicidade. Segunda-feira, Clube de Culinária Brasileira. Terça-feira, Clube de Dança Mista de Samba e K-pop. Quarta-feira, Clube de Horticultura Orgânica no Telhado. Quinta-feira, Clube de Saúde Mental, com um psicólogo voluntário que vem ouvir semanalmente. Sexta-feira, Clube de Escrita de Cartas para o Futuro. As notas dos exames ainda importam, claro, mas adicionamos um novo critério: o índice semanal de felicidade. Todos os alunos preenchem um breve questionário. Se alguém estiver abaixo de 6 décimos por 3 semanas seguidas, o professor da turma liga para os pais, não para brigar, mas para encontrar soluções juntos. No primeiro ano de implementação, a taxa de suicídio de alunos do ensino médio na área de Shibuya caiu 78%. O Ministério declarou nossa escola o modelo nacional de felicidade. Um jornalista me perguntou em uma coletiva de imprensa: como o senhor mudou todo o sistema em apenas um ano? Eu fiz uma mesura e respondi: eu não mudei nada. Eu apenas parei de atrapalhar e deixei as crianças brasileiras fazerem a mudança. Toda sexta-feira à noite, abro uma pequena sala de reunião para alunos que já pensaram em suicídio conversarem. Um aluno me disse uma vez: eu pensei que se não passasse em uma boa universidade, minha vida acabaria. Mas agora eu sei que a vida está apenas começando, porque eu tenho amigos e professores que me veem como pessoa, não como nota. Eu sorri e fiz uma mesura para ele. Obrigado por ter sobrevivido, meu filho. Toda sexta-feira à noite, assisto ao vídeo antigo. O vídeo do dia em que 5.000 crianças brasileiras cantaram o hino nacional para os professores japoneses. Assisto sozinho e choro sozinho. Não por tristeza, mas por alegria. Por finalmente me tornar o professor que as crianças realmente precisavam.
Entendi que a grandeza da educação não é tornar as crianças melhores do que os outros, mas fazê-las amar a si mesmas o suficiente para continuarem vivendo com valor. E a verdade universal que aprendi no Brasil é: toda criança no mundo tem o direito de sorrir. O dever dos adultos é nunca permitir que esse sorriso desapareça. Hoje, ainda sou o diretor do Colégio Seizô, mas toda vez que me perguntam de que momento da minha vida eu mais me orgulho, respondo o mesmo: o dia em que chorei no meio do pátio de uma escola brasileira e admiti que perdi para aquelas criancinhas que cantavam um hino nacional de coração. Aquele foi o dia em que venci a mim mesmo na maior vitória de todas. 3 anos depois daquele dia, estou parado no Campo de Marte, em São Paulo, novamente. Mas desta vez, não sou um convidado, sou o co-anfitrião. Hoje é o dia da inauguração do Instituto da Felicidade da Ásia América. É um prédio de madeira, de 3 andares, com arquitetura que mistura o brasileiro e o japonês. Telhado brasileiro, janelas japonesas, construído com doações de alunos japoneses e brasileiros que cresceram juntos. Em frente ao prédio, há 2 mastros. A bandeira brasileira e a bandeira japonesa são hasteadas juntas todas as manhãs. Alunos dos 2 países se revezam no hasteamento. Às 8h em ponto, 10.000 alunos de 10 nações da Ásia e da América estão enfileirados. Estou ao lado da diretora do Instituto, a mesma menina brasileira que me deu a margarida há 3 anos. Agora ela tem 18 anos e está na universidade. Ela se vira e sorri para mim. É a nossa vez, diretor Tanaka. Faço uma mesura e subo ao palco com ela. Pego o microfone. Minha voz ainda treme como no primeiro dia, mas desta vez não é por medo, é por emoção. Olá, crianças de todo mundo. Há 3 anos vim aqui com arrogância. Hoje volto com orgulho. Orgulho de ver crianças do Japão, Brasil, Tailândia, Coreia, Vietnã, Indonésia, China e Índia paradas juntas, cantando os hinos umas das outras e sorrindo como irmãos. Parei e apontei para a placa na frente do prédio. O texto estava escrito em português e japonês. Este instituto não ensina as crianças a serem melhores do que os outros. Ensina as crianças a amarem a si mesmas e a amarem seus semelhantes. Porque se todas as crianças amarem a si mesmas, este mundo não terá mais nenhuma criança morrendo por causa de notas de exames. Os 10.000 alunos aplaudiram ruidosamente. A mesma menina brasileira veio até mim, me entregou o microfone e sussurrou: Sensei, o senhor pode cantar o hino brasileiro conosco mais uma vez? Desta vez o senhor lidera. Sorri com lágrimas nos olhos e levantei o microfone. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Os 10.000 alunos cantaram comigo imediatamente. A voz era tão alta que os pássaros fugiram do céu. Cantei até o fim e gritei: Obrigado, Brasil. Obrigado por me ensinar que a nação mais grandiosa é aquela onde as crianças sorriem todos os dias. Todas as crianças vieram me abraçar. Eu as abracei uma por uma, até minha camisa ficar molhada de lágrimas. À tarde, caminhei até a grande figueira ao lado do instituto. Sob a árvore, havia uma placa de mármore com uma única frase gravada. Eu mesmo a escrevi: que o sorriso da última criança seja a medida da grandeza de uma nação. Ao lado da placa, havia uma pequena caixa de madeira. Dentro estava a margarida seca que aquela menina havia me dado 3 anos antes. Eu aguardava até hoje. Fiz uma mesura para a figueira e falei baixinho: Obrigado por me transformar de um diretor arrogante em um ser humano que sabe amar. E obrigado por me mostrar que o maior milagre do mundo não é tirar nota máxima, mas o sorriso de uma criança cantando o hino nacional de coração. Virei-me e olhei para os 10.000 alunos rindo e sorrindo amplamente. O Brasil não mudou apenas a mim. Ele está mudando o mundo inteiro. Um sorriso, um hino, um coração de cada vez. E eu estarei aqui até o último dia da minha vida para transmitir este milagre chamado felicidade infantil a todas as crianças do mundo. Olá, eu sou o Kenji Tanaka, ex-diretor do Colégio Seizô, e atualmente uma criança do Brasil para sempre.